Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de agressão à mulher. Nossa convidada é a psicóloga e psicanalista doutora Érica Prado Machado. Érica, é um prazer tê-la aqui conosco, podermos conversar um pouco sobre esse assunto tão polêmico que é a agressão à mulher. Obrigada pelo convite, o prazer é todo meu. Érica, falando então em agressão à mulher, vamos explicar um pouquinho para os nossos telespectadores o que vem a ser o abuso sexual. Abuso sexual, a gente entende como aquele contato íntimo, sexual, forçado, sem o consentimento da parceira e, em alguns casos também, sem o consentimento do parceiro. Não é claro que, se a gente pensar, é um pouco impensável, né? A mulher Lógico. forçar o homem. Mas em outros casos, em outras situações de relação, a gente também pode ter abuso sexual. Não apenas na relação homem-mulher. Certo. E falando então em abuso, como você disse agora que seria uma relação forçada, né? Tanto ou do homem ou da mulher. E o estupro, o que vem a ser o estupro? Antes, havia na lei do país, estupro era apenas a conjunção forçada pênis-vagina. E abuso sexual eram todas as outras formas de contato íntimo sexual. De uns anos para cá, isso caiu. Então, abuso sexual e estupro são sinônimos hoje em dia. O que a gente tem que ter em mente quando se fala em abuso sexual ou estupro é uma invasão do corpo de uma outra pessoa. E, consequentemente, a invasão da mente também, né? Lógico, eu acredito que essa pessoa, a não parte é? emocional vai ficar Sim. totalmente abalada, né, Érica? Muito mais do que o corpo, muito mais. Ô, Érica, e no Brasil, como que está a estatística? É um índice muito grande? É muito grande aqui no nosso país. No ano de 2014, saiu uma pesquisa pelo IPEA, e até assim foi muito falado na mídia, no Facebook, de modo geral. Acho que talvez até algumas pessoas se lembrem, né, de umas fotos de artistas com cartazes e faixas falando que eu não mereço o abuso, não é? Mas Foi isso mesmo. foi uma reação a essa enquete que foi feita. E a gente sabe que aqui no nosso país há 527 mil casos de estupro por ano. Por ano? Isso É um índice muito grande, hein, Érica? Por minuto acontece Doutora, é gente no nosso demais. país. Um por minuto? Um por minuto. É um índice muito grande, é alarmante. De todos esses casos, que são 527 mil ao muita ano, coisa. um por minuto, apenas 10% dessas pessoas denunciam. Os outros 90% estima-se que não há denúncia. Ô, Érica, como você está falando em denúncia, na sua opinião, por que você acha que não há denúncia? A pessoa tem medo de represália? Por que a pessoa, principalmente a mulher, né, no caso, por que ela não vai fazer denúncia? Olha, eu creio que é uma conjunção de fatores. Em primeiro lugar, eu creio que naquele momento, falando sobre a mulher, principalmente, né, ela está ali em um momento muito frágil, não é? Abalada demais. Então, ela ir fazer esse tipo de denúncia, ela vai se expor ali, não é? Esse momento de muita ofensa, de agressão, humilhação que ela passou. Vergonha também, talvez, de estar na Vergonha. frente, né, de um delegado, de um policial, né, fazendo uma queixa formal. E normalmente ela tem esse receio de como que isso vai ser ouvido, como que isso vai ser compreendido pela pessoa que ouve, não é? E muitas vezes a gente vê também que as pessoas que escutam não têm muito preparo também. Claro que eu estou falando de um modo generalizado. De uma maneira geral, tá? né? De uma maneira geral, porque também a gente está falando de um assunto extremamente delicado, não é? Exatamente. E a gente tem que pensar que poucas pessoas estão preparadas, não é, para receber uma notícia chocante. Isso eu falo de modo geral, não é? Porque exatamente. o choque abala, não é? Agora, pense você, não é, uma pessoa que está ali num pronto-socorro, delegacia, seja o que for, recebendo uma notícia dessa de uma mulher que está ali toda lesada, desesperada, né? Desestruturada psicologicamente. Chocada. Então, de fato, é uma situação muito complicada.
não e é? Muito delicada, né, doutora? Muito delicada, não é? Mas a gente tem que olhar, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que pensar. E tem que denunciar, né, e doutora? tem que denunciar. E eu sei que esses dados alarmantes, eles acontecem aqui no nosso país. Na Índia também, a gente tem dados que na Índia também é semelhante ao nosso país. E na África do Sul. São os países que... Que coisa, né? Que Não batem... deveria existir nada disso, né, doutora? Sim, que acontecem muito. Mais uma vez, em uma visita minha pessoal à Espanha, a hora que eu desci ali no saguão do aeroporto para pegar as minhas malas, né? Isso há uns 5 anos, 4 anos atrás, havia um cartaz muito grande fazendo uma campanha contra a violência doméstica. E aí a frase era essa: não se cale, denuncie. Eu acho que esse é Ou um seja, intuito, né? Tem sim. que denunciar, não pode sofrer calada, não é verdade, Érica? Sim. Eu acho que não é por aí. Eu acho que todo ser humano tem que ter liberdade de expressão, de fala, e não tem que apanhar quieto. E de defesa. E de defesa, E de não é? defesa. Na sua opinião, Érica, por quê? Qual o motivo maior que leva, digamos, à agressão à mulher? Por quê? O que acontece? Qual seria esse motivo principal? Você tem uma ideia? Tem algum estudo sobre isso? Há vários estudos sobre isso, não é? É que nós, como seres humanos, diante de uma situação dessa, a gente sempre quer tentar buscar uma explicação, né, e uma razão. A gente encontrando uma razão, fica mais fácil para a gente tentar lidar com isso, né? Mas não existe uma razão apenas, não é? São várias causas. Existem desde causas econômicas, sociais, familiares, não é? Existem causas da própria família mesmo. Traição Às vezes, pode acontecer. Às vezes uso de drogas acontece muito, não é? Às vezes o cônjuge, o parceiro ali, está numa situação muito séria, muito complicada, não é? De abuso de entorpecentes. Acaba fazendo uma coisa que não deveria, né? E acaba até arrependendo após. E a gente não sabe também, assim, por isso que cada caso é um caso. Exatamente. Às vezes a gente encontra, não é, um parceiro que tem algum problema emocional, não é, algum problema que não está sendo tratado, algum problema grave até mesmo, não é? E procurar ajuda, né? E Orientação procurar ajuda. De um psicólogo, de um médico, enfim, procurar sempre ajuda. São muitas né? causas, cada caso é um caso. É isso aí. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje comentando um pouco a respeito de agressão à mulher. Doutora Érica, vamos falar um pouquinho a respeito de incesto. O que vem a ser um incesto? Incesto é a relação, né, de abuso sexual. Esse termo incesto está sempre ligado a essa parte sexual. E mais uma vez, não é esse contato forçado, esse contato invasivo entre pessoas da mesma família. E isso a gente entende não apenas entre pais ou pai e filho ou filhos, alguma figura que represente esse papel familiar. Familiar, ou do pai, dentro da mesma da família. mãe, do padrasto, ou tios próximos, primos, não é? Toda a relação íntima entre pessoas da mesma família configura esse incesto. E falando da mesma família, como que se caracteriza uma família incestuosa? Então, aí a gente entra mais uma questão muito parecida com aquela outra anterior dos fatores, não é? São muitas causas, muitas características, mas em todos os casos que a gente vai ler e vai observar, a gente encontra que um dos pais ou os dois pais tiveram histórico de abuso sexual na infância, eles presenciaram isso com os pais deles, né? Ou seja, com os avós, né? E isso 100% dos casos a gente encontra, então é uma coisa que vai passando de geração para geração. Então seria um problema de ordem conjugal dos pais? Também, mas eu diria que é um problema, dos problemas é isso, mas eu diria que é um problema transgeracional, que vai passando de geração para geração.
E a gente, quando fala em incesto, em abuso sexual, a gente está falando de violência, não é? Exatamente. Então, nós Lógico. estamos tratando de desordens da violência. Se é que a gente pode dizer isso, se existe uma ordem para a violência, não é? Porque esse termo, aliás, não deveria existir a violência, não é? né, doutora? A gente já está falando Érica, de uma questão que normalmente foge. a gente vê assim o abuso sexual mais traumático seria na adolescência e na infância. Sim. Não seria a vida toda? Por que na adolescência e na infância? Você, como psicóloga, como você explica isso? Sim. Traumático é na vida toda. Só que os efeitos emocionais são mais devastadores na infância e também numa idade mais tarde, né? Por quê? Porque quando a gente está falando de uma criança, adolescente, a parte emocional não está formada ainda. Então é como você pegar 1 tonelada de areia e jogar em cima de um carro de plástico. Não tem estrutura emocional. Claro que ninguém tem Ninguém está preparado para isso, né, doutora? Mas uma criança, um jovem de 15, 16, 20 anos, não é? Ele não tem ainda a base dele formada. Então a gente fala que é devastador, não é? Exatamente. Na idade adulta é traumático. Na infância, adolescência é devastador. E vai carregar isso para a vida toda. Sim. Não é? Assim, você poderia falar para a gente as características das crianças abusadas. Como seriam essas crianças? A gente encontra... um dos primeiros sinais que a gente encontra é crianças assim, com muitos problemas na escola, de amizade, as notas caem muito, o rendimento escolar, né? A criança fica mais calada, se retrai muito, fica com medo, às vezes, de ficar sozinha com adultos. Veja bem, não estou dizendo que toda criança que esteja passando por problemas de rendimento escolar esteja sendo não abusada. Pode generalizar, né? Não é? Estou citando alguns sinais que a gente encontra, não é? A criança fica extremamente... fica com medo de adultos, medo de ficar sozinha com adultos. A gente encontra também crianças assim, que às vezes até mesmo têm problemas psiquiátricos graves. Eu te perguntei porque eu acredito que é importante, né, os pais ficarem atentos, né, à sua explicação, porque às vezes, de repente, uma criança está indo mal na escola, mas por quê? Não quer estudar? Às vezes até a criança acaba apanhando, tomando uns tapas, tomando castigo, né, dos pais, mas eu acho que não é por aí. Então vamos investigar primeiro o que é que está acontecendo. Sempre acontece uma mudança drástica de comportamento. E dificilmente a criança chega para os pais e conta e narra o que houve ou está havendo, até mesmo porque ela não entende muito bem essa situação. E teria, sim, uma maneira de fazer um diagnóstico dessa criança abusada, doutora? Olha, doutor Luciano, é um pouco difícil, né? E é também delicado, porque as crianças não se abrem dessa maneira, tão franca quanto um adulto. Exatamente. E elas ficam com muito medo também, né? Desse evento. Mas existem clínicas até, né, nos Estados Unidos que tratam de crianças vítimas de abuso e essas crianças sofreram graves eventos desse tipo e elas chegam a falar, sim, quando um caso é muito grave, né? E a gente pode mandar para um psicólogo, para um médico, e às vezes também as crianças... Deve, né? E deve, às vezes as crianças também têm sinais físicos, evidências físicas, não é? De um machucado, de uma lesão física. E os pais, não é? então, mais um motivo para ficarem atentos. Sim, não é verdade? muito próximos, não é? Doutora, nós falamos muito a respeito de agressão à mulher. E vamos falar um pouquinho então da Lei Maria da Penha. Sim. O que vem a ser a Lei Maria da Penha? Eu acredito que muita gente, ou quase todas as pessoas, já ouviram falar nessa lei. Mas seria bom, né, conversar um pouquinho sobre isso. Né? Então, não é, doutor Luciano? Essa lei hoje em dia é muito falada, né? Ela foi criada em 2006, né? Essa mulher existiu, a Maria da Penha, e ela era vítima de abuso, né, físico por parte do parceiro dela. E essa lei exige para quê? Para coibir um parceiro que esteja partindo para cima da esposa dele, não é? Da parceira, enfim, da mulher com quem ele vive, não é? Ela existe para quê? Para que esse parceiro seja pelo menos um pouco impedido de perpetuar
a violência. Então, doutora, acredito que essa Lei Maria da Penha foi uma conquista muito grande, principalmente para as mulheres. Sim, eu diria que para as mulheres e para o nosso país também, E para o não país, é? De um modo lógico. geral, né? Para a nossa cultura, né? Doutora, Sociedade. nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando um pouco a respeito de agressão à mulher com a psicóloga a doutora Érica. E neste bloco também a presença da Thaís com as perguntas de nossos telespectadores. Thaís, prazer tê-la aqui também e fazendo as perguntas, né, de um assunto tão polêmico. Prazer é meu, doutor Luciano. Já estou aqui recebendo a participação dos nossos telespectadores para o tema de hoje, que é um tema que infelizmente é muito comum nos dias atuais, né? Infelizmente, né, Thaís? Isso, e eu gostaria também de deixar o endereço de e-mail, que é drluciano@programasaudeendia.com.br, para quem queira participar do programa, enviar suas dúvidas, não só do tema de hoje, mas de outros assuntos relacionados à saúde, né, doutor? E lembrando também que a identidade, né, de quem nos enviar as perguntas ficará em sigilo, não é Isso isso? mesmo, a identidade de quem nos envia as perguntas é sempre mantida em sigilo por questões éticas, por isso participem conosco e visitem também a nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia. É isso aí, né, Thaís? Inclusive, acredito que tenha muitas dúvidas, né, que você daqui a pouquinho vai fazer as perguntas para a doutora Érica. E antes de começar as suas perguntas, doutora, eu gostaria de saber de você as principais formas de violências praticadas contra a mulher, pode ser? Pode. A gente pode até ver isso, né, não apenas em relação à mulher, mas de um modo geral, né? Então, existe aquele tipo de violência que eu carinhosamente, entre aspas, chamo de violência branca, não é? Então, é aquela brincadeirinha, aquela piadinha, aquele jeito que, às vezes, a pessoa ou o parceiro, não é? Fala sobre o outro, não é? Mas de um modo que sempre põe a outra pessoa em um lugar inferior, em um lugar... Abaixo, né? Abaixo, em um lugar assim, até mesmo assim que a pessoa se sente ofendida, humilhada, constrangida. Inferiorizada, né? Lógico. Constrangida. Às vezes, assim, até aquele casal que chega, nossa, esse casal é tão divertido, tão engraçado. Aí um sempre pega, às vezes, muitas vezes, questões da intimidade, traz à tona num evento social, todo mundo dá risada e a outra pessoa fica extremamente constrangida. E muitas Exatamente. vezes socialmente isso é visto como de um modo positivo, mas isso é uma violência também, Com não certeza. é? Exatamente. É a violência moral, não é? Eu acredito que ninguém precisa criticar a outra pessoa para sobressair, Sim, não é verdade? sim. Ninguém precisa fazer isso. E também existem outras formas, como ameaça, não é? Agressão verbal, né? Chantagem, e até mesmo, né? A agressão física, que aí a gente vai, né? Que até coisa, mesmo... né, doutora? Infelizmente existe isso, né? Sim. Nos dias atuais, né? Sim. Pois é. Doutora, você pode responder as perguntas dos nossos telespectadores? Claro, vai ser um prazer. Thaís, vamos começar? Vamos começar. E a primeira delas, doutora, é porque muitas mulheres não denunciam uma agressão. Eu acho que é extremamente constrangedor, não é? Para essa pessoa, não é? Chegar nesse momento tão complicado e se expor dessa forma. E uma outra questão também é que sempre tem um receio muito grande da outra atitude, não é? Desse parceiro que efetuou isso contra ela, não é? Isso, de uma medo, vingança, retaliação, não é? De vir uma coisa até mesmo mais grave. Porque a gente também tem que pensar, não pode esquecer que quando a gente fala sobre esse tema, há muitos casos mesmo de homicídio. Exatamente. Inclusive, se a pessoa é agredida sem fazer a denúncia, imagina fazendo a denúncia, né? Então você Sim, nunca sabe o que sim. vai acontecer, o que se passa na cabeça do agressor. Uma situação extremamente delicada. Muito delicada mesmo, Demais. né? Bom, a segunda pergunta, na maioria das agressões, quais são as causas mais comuns? As causas mais comuns, não é? São conflitos sociais, não é? Familiares e emocionais do casal, da família e conflitos pessoais de cada um.
Não tem como a gente falar, é isso, é uma causa específica. É a interação de todas essas causas, não é? Às vezes em uma família mais uma, em uma família mais outra, mas a interação de todos esses fatores. Uma coisa acaba ligando, gerando outra, né? Bom, e a terceira delas, a Lei Maria da Penha pode ser aplicada a todas as mulheres sem exceção? Sim, Thaís, ela pode ser aplicada a todas as mulheres, independente de raça, gênero, idade, classe social, a todas as mulheres, sem exceção. Seja quem for. Seja quem for. Seja quem for. Qual a agressão, doutora, mínima que pode ser enquadrada na Lei Maria da Penha? Uma boa pergunta, hein, doutora? Sim, sim. Exatamente em relação à Lei Maria da Penha, eu não tenho noção exata da questão legal, não é? Mas a gente sabe que existe o abuso moral e, inclusive, isso existem processos, né, por danos morais. Então, se essa mulher, né, estiver sendo vítima de um abuso moral, não é? Isso for comprovado, isso for real, né? Não sei se isso se enquadraria exatamente na Lei Maria da Penha, mas isso pode ser um abuso, como a gente mesmo Exatamente. disse. E eu acredito que, pela dúvida, né, quem se sentir agredida, procure um advogado, uma delegacia de polícia, faça sua queixa. Se tiver fundamento, as autoridades competentes vão dar andamento. Se não tiver, vão explicar que isso não seria motivo, né, para fazer uma queixa, não é verdade? Sim, e um outro adendo, né, que eu acho interessante de falar e de deixar claro, é que a gente está falando muito aqui das relações conjugais, não é? E claro que há atritos, existem desavenças, existem desencontros, desacordos. Isso não é agressão, né? Agressão, a gente está falando de um abuso, a gente está falando de um dano. O que excede. Um dano, né? de um excesso, não é? De um dano emocional, moral, não é? E muitas vezes físico e até mesmo social. Né? Porque, como você está dizendo, às vezes uma discussão, todo casal, né, tem, isso é normal, pode acontecer. Né? Sim. Doutora, o apoio familiar, ele é importante para as pessoas agredidas? Ele é imprescindível, não é? Essa questão do apoio, do acolhimento, vai ser central, não é? Depois para toda a vida dessa pessoa que sofreu esse tipo de evento traumático na vida. Ou seja, a pessoa não tem que esconder da família nada, né, doutora? O importante é sempre comunicar com a família e ter um apoio, que é muito importante. Vai ser difícil para a família também. Exatamente. Né? Vai ser um problema, não é? Uma situação delicada para a família. Doutora, infelizmente, nós chegamos ao finalzinho do programa. Quero agradecê-la muito pela presença e gostaria, antes de encerrarmos, se pudesse deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Tá certo, doutor Luciano. Obrigada. Foi um imenso prazer estar aqui. A mensagem que eu deixo é que eu quero que todas as pessoas, sejam homens ou mulheres, né, entendam que existe defesa e existe reação, não é? Seja ela qual for que você encontre ali naquela hora, não é? Mas que você reaja e que você busque se ajudar, não é? Porque muitas vezes as pessoas, eu digo de um modo geral, né, homens e mulheres, passando por esses casos, acreditam que é normal e a agressão nunca é normal, nem natural. Essa é a mensagem que eu quero deixar. E nem nunca vai ser, né, nem doutora? Nem aceitável, né? Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Thaís, muito obrigado pela presença. Muito obrigada, doutor. E lembrando que o nosso endereço de e-mail é drluciano@programasaudeendia.com.br. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.